neste domingo frio. Sejam todos bem-vindos aos que estão aqui presencialmente e a todos os que estão em casa e veem online. Sejam bem-vindos também a este tempo de celebração, este tempo de adoração em que nos reunimos não por causa do nosso nome, nem por causa dos nossos méritos, não, mas juntamos-nos para exaltar o nome de Jesus, o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas. E é um prazer nós estarmos aqui. A todos os que estão a chegar, sejam muito bem-vindos. Quem nos visita também, temos preparado um tempo maravilhoso para juntos, temos que ser todos juntos, a fazer este culto, este tempo de celebração ao nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia! E que cada um de nós consiga dizer, nestes tempos que estamos a viver, que temos por certo que nada nos pode separar do amor que nós encontramos em Jesus Cristo, que nos conquistou. Amém? Aleluia! Então, para todos os que estão aqui e lá em casa, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. E não é para terminar o culto, é mesmo para começar, e peço que comecem a levantar-se, por favor, se quiserem começar a tirar os vossos casacos, aqui está-se muito bem. Vamos juntos cantar acerca do Senhor, nosso Deus. Aleluia. No princípio era o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado a Jesus. Quão belo este nome é! Quão belo este nome
nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre. Jesus reinará. Teu é o Rei, tu és a glória, nome que é sobre todo. Inigualável Ele é. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre Rei. Para todo sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre. Vamos ouvir os ritmos e a igreja a dizer inigualável diz. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre, Jesus Ele reinará. Amém. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre. Vamos juntar-nos a voz dos instrumentos e a igreja. Inigualável, Jesus é incomparável, hoje e para sempre reinará. Teu é o reino, A igreja prepara-nos para dizer agora. nome que é sobre todo nome. Ele é sobre todo nome. Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso. Digam o Cordeiro, aleluia. Digam o Cordeiro, Ele é santo, santo. Ele é o Senhor Deus poderoso. Digam o Cordeiro, amém, amém. Digam o Cordeiro, Ele é santo, santo. Só Ele é o Senhor Deus poderoso. Digam o Cordeiro, vamos cantar amém, amém, amém. O Senhor é santo, aleluia. O Senhor é santo, aleluia. O seu nome é grande, aleluia. Ele é todo poderoso, aleluia. Ele é santo, Ele é santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a todos que se juntaram a nós, agora lá em casa ou aqui presencialmente. Bem-vindos ao tempo da adoração, aleluia. Ah, que bom nós cantarmos a grandeza do Senhor nosso Deus, aleluia. Oh, vamos permitir que o Senhor nos encha nesta manhã, neste dia, quando virmos este vídeo, aleluia. Fica conosco, deixa a palavra de Deus falar-te nesta manhã, neste dia, neste tempo, aleluia. Tu precisas
precisas, eu preciso, nós precisamos, aleluia. O Senhor é santo, aleluia. A igreja está a levantar-se no nome de Jesus, aleluia, para trazer e fazer a diferença nestes dias, aleluia. Nós somos a imagem do Deus vivo. Escuta a palavra do Senhor nesta manhã, aleluia, aleluia. Nós podemos dizer de uma forma extremamente exuberante e com a nossa alma cheia que o nome de Jesus é inigualável, Ele é incomparável, nós conhecemos-lo, aleluia. A igreja conhece Jesus, aleluia. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre. Crê em Jesus de todo o teu coração, aleluia. Deixa que o reino de Deus venha à tua vida e a sua glória te inunde, te cerque, te revista. Oh, Ele é inigualável. Jesus é incomparável. Ouve a voz dos instrumentos, aleluia, a apelar à tua fé em Cristo, ao teu louvor, à tua entrega, à tua adoração, a dizer-lhe: é teu o reino, a glória é tua, Jesus, aleluia. Vem, junta a tua família, igreja, vamos, Ele é inigualável. Diz, igreja, não há como Jesus. Diz, vem, canta, celebra, deixa a fé falar mais alto. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo. O nome de Jesus inigualável é ouvindo-se aqui, quão belo este nome é, teu nome, Jesus, quão belo este nome é, teu nome, Jesus, belo teu nome é, santo teu nome é, altíssimo tu és, aleluia, nos alegramos em cantar teu nome, oh, tu nos transformas, porque grande é o teu nome, tu hoje nos salvas, ah, grande é teu nome, belo teu nome é, oh Jesus, quão belo este nome é,
santo, santo. Nosso Deus, nosso Rei, Salvador e Senhor, Tu és santo. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Podemos encher este lugar com ações de graças, com gratidão, sendo gratos ao Senhor por nos ter salvo, por nos guardar, por sermos dele. Aleluia. Por ele ser o Senhor da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, por ele ser o Senhor da nossa nação, por ele ser o Senhor Todo-Poderoso que governa toda a terra. Aleluia. Está conosco, sim. Belo é o seu nome, teu nome, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. É bom ouvir e ver as famílias juntas, adorando o nome, do nome mais belo que se pode pronunciar, mais poderoso, o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aos que se juntaram a nós, entretanto, bem-vindos, Deus vos abençoe. É uma alegria nós estarmos juntos. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Gostava de convidar a cada um de vós a tomar o seu lugar aqui, os que estão aqui presencialmente, lá em casa. Vocês estão na vossa casa, façam e estejam como entenderem, mas fiquem connosco neste tempo de adoração. Aleluia. Ao nome do Senhor. Nós vamos recolher as ofertas voluntárias, as promessas de fé. Se quiser juntar-se a nós, aos que estão aqui, faça-o com generosidade, espontaneidade também. Quem está lá em casa, se quiser abençoar a nossa igreja aqui, a Assembleia de Deus Pentecostal de Benfica, com certeza traz as informações disponíveis de como contribuir, ajudar, de como doar. Deus abençoa a todos. Aleluia. Vamos fazer esta oração maravilhosa do Pai Nosso, que é tremenda para nós, é uma oração que Jesus nos ensinou. Aleluia. Cantar juntos enquanto contribuímos com alegria. Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos na tua vontade. Nós como é no céu, o teu reino, nós como é no céu, queremos uma vez mais, juntos. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos na tua vontade.
amada igreja, vamos aqui, todos nós vamos levantar a nossa voz. Oh, como o som de muitas águas, aleluia, engrandecendo o nome do Senhor, com os cantores, com os músicos, cada um que está aqui, aleluia, crianças, jovens, aleluia, homens, mulheres, anciãos, aleluia, vamos levantar a nossa voz. O reino é do Senhor, o poder é do Senhor, a glória é só dele, ele tem todo o poder, aleluia. Eu te louvo, Senhor, eu engrandeço o teu nome, aleluia, porque tu vives para sempre, porque tu estás conosco, aleluia. Assim nós conhecemos a tua voz, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor, aleluia. Não há trevas que suportem o nome de Jesus, aleluia. Não, não há, não, não há. Jesus é a luz do mundo, aleluia. E a sua igreja, aleluia, é sal, é luz, é pão, é água, aleluia. Para quem quiser conhecer o nome do Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Sim, igreja, mantém o teu louvor, enchendo este templo, aleluia. E deixemos que a glória de Deus enche este lugar. Sim, o lugar do teu coração também. Deixa Jesus mudar, deixa Ele inundar, aleluia. Sim, aleluia. Não mais, não mais, não mais impurezas, não mais trevas, aleluia. Oh, dizemos sim à glória de Deus. Sim, em cada família, em cada casa, em cada lar, nos prédios vizinhos, aleluia, na nossa cidade, na freguesia de Benfica, aleluia. Olhamos a Ti, Senhor Deus, que a Tua bênção, Senhor, seja sobre cada família, aleluia, sobre esta nação que Te pertence, aleluia. Nós sabemos que é Teu reino, todo o universo Te pertence, toda a glória nós devemos ao Teu nome, aleluia. Obrigado porque somos Teus, Jesus, aleluia. Sim, Senhor, vem trazer da Tua água, vem trazer do Teu pão hoje aqui neste lugar. Aos que vêm nas suas casas, Senhor, alimenta-os, aleluia. Fala-lhes, aleluia. Mostra-lhes o Teu nome e a glória do Teu nome, a salvação do Teu nome, o perdão do Teu nome, Jesus. Oh, aleluia. É Teu o reino, é Teu o poder, Tua é glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu o poder, Tua é glória. Continua a cantar, amada igreja. Oh, aleluia. Os irmãos músicos vão acompanhar-vos, aleluia. A vossa voz, a voz da igreja, levantando-se neste lugar e levantando o nome de Jesus, a nossa bandeira, aleluia. Aleluia. Continua a cantar, amada igreja. Queremos falar para aqueles que nos veem online, logo que possam, venham juntar-se a nós de forma presencial, quando quiserem, quando entenderem, quando decidirem. Mas ouçam, não sei se conseguem ouvir a voz da igreja aqui, dos instrumentos, dos cantores, aleluia. Ouviremos a voz do pastor a seguir. Quando puderem, ganhem coragem, venham, estejam connosco aqui. Oh, aleluia, é tão bom estarmos juntos. Deus vos abençoe onde quer que nos vê, aleluia. Nós estamos cá, sempre que for possível estaremos cá, aleluia, para vos receber, para juntos adorarmos Jesus, aleluia. Oh, escutas a voz da igreja dizendo ao Senhor, Senhor, é Teu, é o reino, Teu, o poder, oh, aleluia.
o poder, tua é glória para sempre. Amém. Aquilo que Deus quer fazer, nada pode impedi-lo. Na nossa vida, se nós dissermos sim, Deus, eu quero, nada vai impedir Deus de tocar, de transformar, de te perdoar, de te salvar. Nada vai impedi-lo. Se tu quiseres, se eu quiser. Aleluia, aleluia. Oh, nós amamos a Jesus. Aleluia. Oh, nós somos dele. Somos dele. Que bom estarmos juntos. Enquanto tomam o vosso lugar, agradeço-vos de coração a todos que estão lá em casa também. Aleluia. Eu avisei-vos que íamos ouvir a voz do pastor a seguir e logo a seguir a voz de outro pastor. Aleluia. Bem-vindos a todos. Deus abençoe. Glória a Jesus. Aleluia. É bom estarmos na presença de Deus. Amém? É bom nós celebrarmos. Já tivemos um tempo muito abençoado na primeira hora. E Deus é assim. Nele não há mudança de variação, não há sombra. E tal como Ele foi há pouco, Ele é agora e Ele continuará a ser sempre. Sempre que o buscamos, sempre que vimos à Sua presença, sempre que nos chegamos a Ele, sempre que nos rendemos a Ele, Ele sempre fala e sempre ministra na nossa vida. Bem-vindos a todos. Algumas informações rápidas. Dizer aos irmãos que o irmão Guerra está hospitalizado, como vocês sabem. Ele não está muito bem. Vamos continuar a orar por ele, para que o Senhor faça com ele o melhor. Amém? O melhor para ele. Amém? E vamos juntar nesta oração todos os outros que não estão tão bem. Eu quero lembrar os irmãos daquele projeto de solidariedade que nós temos, 1 quilo de abraços. A nossa despensa está a ficar vazia, precisamos de a renovar, de a restaurar, porque as pessoas continuam com necessidades. Então, eu apelo aos irmãos à vossa solidariedade para irem trazendo aqueles bens essenciais. Também lembrar os líderes dos departamentos, que no próximo sábado nós vamos estar aqui às 15 horas para termos um tempinho juntos. Dia 30, no último sábado deste mês, vai haver aqui também uma escola dominical especial às 3 horas. Portanto, faz favor de trazerem as vossas crianças. E o Ministério, na quinta-feira, nós vamos estar reunidos, ainda não sei se via online, se presencialmente. Estejam atentos que eu vou mandar uma mensagem, porque nós estamos a trabalhar na revisão dos estatutos da igreja e eu peço aos irmãos para orarem por nós também, tá bom? Nós queremos melhorar. Amém? Vocês estão cá? Nós queremos melhorar. E a forma de nós melhorarmos é ouvindo a palavra do Senhor. Força, Luís. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Já não estava aqui há um bocadinho, desde as 9. Não, já não vinha cá há algumas semanas. A última vez que vim cá, o Helder ainda não tinha aquela cor de cabelo. Por acaso, quando cheguei, e eu assim, mas quem é que está a tocar a bateria? E é o Helder. Continua. Aqui. Não era outra pessoa. O texto que eu vou pedir que os irmãos abram encontra-se em Gênesis, no capítulo 1, mas eu antes vou ler um outro texto. Mas os irmãos podem já abrir em Gênesis 1 e hoje são um texto que eu vou vos ler. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreendia, em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas à aparência dos homens. Diz-nos, pois, o que te parece. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Porque me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e esta inscrição? E disseram-lhes eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É interessante porque as imagens são representações. E normalmente são representações de propriedade. Aquilo que aqui os fariseus queriam fazer
com os herodianos era apanhar Jesus de surpresa, no fundo querendo dizer, bem, se tu és mesmo de facto quem dizes que és, vais dizer que não é lícito pagar o tributo a César, até porque nós somos escravos e um judeu não se quer de facto subjugar, não gosta de estar escravo, ninguém gosta, mas os judeus eram extremamente orgulhosos, e eles tentaram apanhar Jesus, dizendo-lhe, olha, se tu és de facto um judeu, e se és sincero, vais certamente dizer que isto é errado, porque era o que eles próprios gostavam de poder dizer, mas muitas vezes não tinham coragem de dizer, é errado pagar o tributo. Mas Jesus, de uma sabedoria, disse, olha, mostrem lá o dinheiro que vocês têm, e diz que lhe mostraram um dinheiro. E Jesus perguntou-lhes, qual é a imagem que está nessa moeda? E eles disseram, a imagem de César. E Jesus, de uma forma tremenda, disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é interessante, irmãos, e porque nós sabemos, e nós vamos ler, nós sabemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que significa que nós temos em nós a imagem de Deus impressa. E porque é isto, e porque é assim que acontece, e porque isto é realidade, e porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, significa que nós somos a sua propriedade. E porque somos a sua propriedade, é-nos exigida algumas coisas, como é normal de quem é proprietário e de quem tem posse da sua propriedade. Gênesis 1 diz assim, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 26 do mesmo capítulo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Capítulo 2, versículo 15 diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, o quê? Certamente, o quê? Certamente, o quê? Muhammad Ali é considerado ou o maior pugilista de todos os tempos. Eu contei esta história de manhã e acho que é uma boa introdução para nós vermos como é que nós, seres humanos, funcionamos. E ele, porque era muito bom, dizia que se movia como uma borboleta e picava como uma abelha, no fundo era a definição dele enquanto pugilista, suave como uma borboleta a movimentar-se, e quando picava era ferroadas a sério. E diz que ele um dia embarcou num avião e quando pediram, os hospedeiros pediram para colocar os cintos, como é natural acontecer, diz que quando chegou finalmente uma hospedeira para ver se todos tinham cumprido com essa mesma obrigação de colocar os cintos, diz que Muhammad Ali era o único no avião que não tinha o cinto. E ela pediu-lhe para que ele colocasse o cinto e ele respondeu-lhe, os super-homens não precisam de cinto. E ela respondeu, pois, os super-homens não precisam de cinto, mas nem precisam de voar no avião. Portanto, ponha o cinto, ou então vai ter que voar mesmo como o super-homem. E é interessante, irmãos, é interessante, porque esta história mostra uma faceta que nós como humanos temos. Nós achamos muitas das vezes somos sempre mais do que aquilo que realmente somos, conhecemos mais do que aquilo que conhecemos, que somos mais, na verdade, do que aquilo que somos na realidade. E então, porque temos esta ideia de que somos mais importantes do que aquele, do que aquele outro, de que fazemos mais do que aquele e que aquele outro, que conhecemos mais do que aquele e que aquele outro, nós definimos a nossa humanidade de acordo com as nossas realizações. Se eu realizo muito, eu sou um excelente ser humano. Se eu realizo pouco, sou um frustrado. E isto chama-se existencialismo. O existencialismo significa, no fundo, que a minha definição de humanidade é feita de acordo com aquilo que eu faço. Quanto mais eu ajo,
melhor humano eu sou. E é por isso que há tanta gente que aquilo em que se ocupa e que se foca é no trabalho, porque é a única coisa que tem. Enquanto se focam no trabalho, acham que estão a realizar muita coisa, mas o tempo está a passar. Meus amigos, vocês só estão a trabalhar, não estão a se realizar. A realização é só feita em Deus. Só Deus nos consegue realizar plenamente. E nós temos a tendência, enquanto seres humanos, em focar-nos em tanta coisa e gastarmos energia que naquilo que no final não vai dar nada, porque na eternidade aquilo que nós fizemos vai valer zero. Porque a minha perspectiva estava completamente errada. Porque a minha função não é simplesmente agir. É muito mais importante que isso. Um outro problema que a humanidade tem é porque se então não é o existencialismo que nos define, então há de ser o subjetivismo. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, quais são os meus desejos, os meus desígnios. Aquilo que eu desejo é o mais importante e eu vivo a minha vida de acordo com aquilo que eu desejo. Eu vivo a minha vida de acordo com aquilo que eu sinto. Se eu já não gosto, então já não presta. Vamos para outra. Este é o mundo em que nós vivemos. Eu desejo outra pessoa, desejo outra coisa, desejo outro emprego. E não há mal nenhum nisto. Ou então há todo o mal. Porque se a minha vida, só viver a minha vida baseado nisto, eu vou estar sempre assim, de um lado para o outro, e nunca me sinto realizado. Porque isto não define a humanidade. E é por isso que a humanidade está num caos absoluto. Neste momento, às tantas as pessoas já nem sabem. Antigamente era homem e mulher, agora é homem e mulher, indefinido, e agora é indefinido também já tem uns quantos subconjuntos, porque ninguém sabe o que é que quer. Porque andamos todos à busca de ninguém sabe bem do quê, porque não procuramos na fonte que é suposto procurarmos, que é a palavra de Deus. Aquilo que define a humanidade não é o teu desejo, não são as tuas ações. É aquilo que Deus imprimiu em ti, a sua imagem e semelhança. E enquanto nós não entendermos isto, nós vamos sempre sermos frustrados. Vamos ser frustrados porque a imagem e semelhança de Deus, ela ainda está impressa em nós. E porque ela está impressa em nós, mas nós não lhe damos ouvido, nós somos frustrados. Nós somos frustrados. Eu comecei em Gênesis 1 porque fala de uma terra que estava sem forma e vazia e em que nela havia trevas. E esta terra do início é uma terra caótica. Uma terra caótica que necessitou de ser ordenada. E foi Deus que a ordenou através da sua própria palavra. E eu li, e os irmãos leram comigo. Deus disse, haja luz. E o que é que acontece? Houve luz. E quando Deus diz há, ou haja, ou vai haver, isso mesmo vai acontecer. Porque Deus é Deus omnipotente e a sua palavra, ela sempre se cumpre. Ela vai sempre realizar. Isto é uma segurança para nós. Seja ela qual for a palavra. Se Deus disser basta, bastou. E nós podemos pintar a manta, orar, fazer o que quisermos. Se Deus diz basta, bastou. É assim. E isto é uma segurança, porque há uma coisa que nós temos que entender. Ou nós confiamos e aceitamos que Deus é quem Ele diz que é, ou então nós andamos a adorar outro Deus. E se Deus é de facto o Deus da verdade, se Deus é de facto um Deus de amor, nós confiamos e temos a segurança e a certeza que aquilo que Ele disser vai ser o melhor e é isso mesmo que vai acontecer. E se é isso que vai acontecer, então nós estamos seguros. Seja qual for a sua decisão. Nós sabemos, Deus, posso não compreender, mas eu sei que esta é a melhor decisão. Deus disse, haja luz e houve luz. É interessante porque Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a seguir diz, o quê? E criou Deus o homem à sua, o quê? À sua imagem. Certo? A vossa Bíblia diz isso ou não? A vossa Bíblia não diz nada. Vocês estão todos a olhar para mim com uma cara. O que é que eu fiz? Criou a sua imagem, sim ou não? Os seres humanos são criados à imagem de Deus, sim ou não? Sim. Ainda temos a sua imagem? Só os pastores é que responderam? Estão com dúvidas? Porquê é que nós temos essas dúvidas? Porquê? Porque nós sabemos. Bem, eu fui de facto criado à imagem, ou melhor, o ser humano foi de facto criado à imagem e semelhança de Deus. Mas depois começamos a analisar a nossa vida. E começamos a analisar, e aquilo que eu faço, será que isto tem alguma coisa a ver com a imagem e semelhança de Deus? Será que eu reflito aquilo que era suposto refletir? E então é bom que reflitamos nisto mesmo. Mas a verdade é que todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E porque pecamos, é verdade, esta imagem está um bocadinho deturpada. Mas ela não deixou de estar presente. E então é importante nós percebermos,
o que é que significa de facto sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós normalmente temos por tendência a encarar a imagem e semelhança de Deus naqueles atributos que nós conhecemos e em que nós, os seres humanos, distinguimos do resto da criação. A nossa criatividade, a nossa inteligência, a nossa racionalidade, no fundo a forma como nós comunicamos, o facto de conseguirmos ser sensíveis a emoções, o facto de termos um sentido de justiça. Mesmo aqueles que rejeitam e dizem que a justiça é subjetiva, todos nós temos um sentido de justiça. Quem é que nunca se sentiu injustiçado com alguma coisa? Quem é que gosta de ser passado à frente das filas? Quem é que gosta? Ninguém levantou a mão. Ninguém. Gonçalo, levantaste? Não, estás só. Porquê? Porquê que não gostamos? Qual é o problema? Se a justiça é subjetiva, qual é o problema de alguém passar? Pode ser justo. Mas nós não gostamos, porque existe dentro de nós algo que nos impele para a justiça. Mesmo nas maiores atrocidades, mesmo naqueles que são os mais atrozes, eles próprios têm algum sentido de justiça. Pode estar deturpado, mas existe um sentido de justiça. Porque há sempre uma justificação para aquilo que se faz. Sempre uma justificação. Isto se faz, mas é justo. Nem que seja a denegrir o outro. Nem que seja a fazer com que o outro nem sequer seja humano. Porque se ele não for humano, então isto é justificável. Mas existe esta questão. Então nós temos a tendência de colocar a imagem de Deus neste sentido, que é o chamado sentido na filosofia ontológico, da essência. Mas a essência da imagem não é apenas isto. Quando Deus criou o homem, Deus diz com o propósito que vai criar o homem à sua imagem e semelhança. E depois diz, e Deus criou de facto o homem à sua imagem e semelhança. Mas o que é que faz a seguir? Deus dá-lhe ordenanças. Diz, Deus o abençoou e lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E depois diz, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, é tão interessante que quando Deus cria o homem, criou a sua imagem e semelhança, mas a seguir de o abençoar, Ele dá-lhe uma tarefa e uma função. E a única forma do ser humano fazer a sua função e desempenhar o seu papel é porque Deus o capacita. E porque Deus o capacita, então Ele é capaz, ou é suposto ser capaz de fazer, não porque Ele é perfeito, não porque Ele é muito bom, mas simplesmente porque Deus o criou, sendo muito bom e sendo perfeito. Ele não é perfeito em si mesmo, mas é perfeito porque Deus o criou perfeito. Estamos a falar na gênese de tudo. Então Deus criou a sua imagem e semelhança. E quando nós analisamos a palavra, nós percebemos que a palavra, no hebraico, tem apenas dois sentidos no Velho Testamento. A primeira, a palavra imagem. A primeira é a questão do ídolo, as imagens, ídolos, e a segunda é a imagem que aqui está, no sentido de função, que nós já lá vamos. Mas quer a imagem ídolo, quer a imagem como representante, que é isto que nós queremos falar, elas as duas estão interligadas. Porque os irmãos pensem comigo. Nós estamos num país que se diz gênese cristã católica, apostólica romana, não é? O que é que os católicos normalmente veneram também? Quem é que eles veneram? Imagens, não é? Agora vejam, quando um católico tem uma imagem, a santinho ou santinho, há vários santos em várias igrejas, depois há os santinhos mais pequeninos, ou os maiores, quando são da posse de cada pessoa, que são bem caros. Quer dizer, agora ia dizer, eu às vezes vou às funerárias ver isto. Não vou, mas passo e vejo os preços, e aquilo realmente é carinho. Não fazia a mínima ideia que aquilo fosse tão caro, as imagens. Mas vejam, para não me desfocar, eu depois desfoco. Imagens. Cada pessoa tem uma imagem lá. A pergunta que eu vos coloco, qual delas é a imagem verdadeira? Qual delas é que é de facto a santinho ou santinho? Há alguém que tenha a imagem real? Não. Mas todos sabem, se vocês perguntarem, que aquele santinho que ali está não é o santo em si, mas é um representante do santo. Eles olham para a imagem, mas a imagem não é Fátima que está ali. É a imagem de Fátima. É um representante, um pequeno ídolozinho, mas é um representante. E a palavra que aqui está, acerca de sermos feitos à sua imagem, é exatamente a ideia que se transparece na história. Quando, por exemplo, os irmãos leem ou ouvem história e veem que numa determinada cidade que era governada, que era conquistada, aquilo que se fazia era colocar uma estátua de César, por exemplo, havia na Judeia, colocar uma estátua e essa estátua, o que é que acontecia? Quem passava sabia que aquilo era domínio de quem? Do homem que estava na estátua. Porque aquela estátua não era o rei, mas representava
o rei. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, aquilo que Deus está a dizer é, façamos o homem como nosso representante. Façamos o homem como uma imagem, um espelho nosso, para que a glória, a minha glória, a de Deus, ela seja manifesta através da imagem que nós criamos. E Deus a seguir dá o quê? Indicações. Ele, o homem, deveria dominar sobre todos os animais, ou é só sobre alguns? Os irmãos não participam. Todos? E devia quê? Sujeitá-los também. Dominar e sujeitar. Tal como Deus tinha feito no início. A terra estava como caótica. E o que é que Deus fez? Deus dominou a terra, Deus sujeitou a terra ao seu poder e diante da sua palavra Deus foi criando, multiplicando, fazendo crescer, no fundo organizando. E de repente Deus criou o homem, trá-lo, e é a única criação que a Bíblia define como sendo feita à sua imagem e semelhança. Por isso é que é tão interessante. Os anjos, eles também têm racionalidade. Os anjos, eles também são criativos. Mas eles não são feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, tal como Deus faz com a terra, Deus pede a Adão para que ele comece a multiplicar, para que ele cresça e se multiplique, para que ele domine e subjugue todos os animais. No sentido, és tu que governas a terra. Mas governas como? De acordo com as indicações de Deus. Qual é a ideia do crescer e do multiplicar? Não é simplesmente crescer e multiplicar para encher. É muito mais profundo que isso. Os irmãos já repararam, depois da queda, há sempre esta promessa de a bênção de crescer e multiplicar. O que é que acontece com Abraão? Abraão não tinha filhos. Os irmãos lembram-se da história de Abraão? Abraão não tinha filhos. Mas o que é que Deus lhe promete? Que ele ia ser um pai. Ou seja, está aqui a ideia da promessa original de Adão, ou melhor, nem era uma promessa, era no fundo de um mandamento, de crescer e multiplicar. Deus vira-se para Abraão e diz, olha, Abraão, tu vais ser um pai de multidões, no sentido desta promessa que aqui está. E a promessa não é simplesmente de número, mas é também de número, mas de essência. O que é que eu quero dizer com isto? A ideia não era simplesmente procriar, era procriar e ensinar, para que quando nós, chegando hoje, sempre que nos cruzássemos, aquilo que ia acontecer é que todos nós tínhamos aprendido o que é que era de facto a obediência. E porque nós aprendíamos, sempre que eu me cruzava com alguém na rua e olhasse para o seu rosto, aquilo que eu via refletido não era tanto aquela pessoa, mas eu via a glória de Deus refletida. Porque aquele homem é feito à imagem e semelhança. E a mesma coisa connosco. Sempre que alguém se cruzasse connosco, aquilo que viria, ou aquilo que veria, era alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Alguém que representava Deus e alguém que manifestava a glória de Deus. Isto é bem expresso quando Jesus no monte se transfigura. Quando Jesus se transfigura no monte, diz que o seu rosto irradiava a luz. A luz de quem? Quem era aquela luz? Era a luz da manifestação da presença de Deus, de tal forma que todos eles ficaram em temor. E a mesma coisa acontece com Moisés quando sobe ao monte. O que é que acontece? Moisés sobe, tem uma manifestação tremenda da parte de Deus, e quando desce o seu rosto estava de tal forma iluminado que o tiveram que tapar. Porquê é que tiveram que tapar? Porque isto é a questão do pecado. O pecado não suporta a glória a 100% de Deus. Mas aquilo que era suposto acontecer era que todos manifestássemos e fôssemos, e somos de facto, à imagem e semelhança de Deus. E porque percebemos que a imagem então não tem tanto a ver com a ontologia, isto é, o sentido do ser, das nossas características, mas tem, acima de tudo, a ver com a nossa vocação, a nossa missão. Nós entendemos que Deus criou a humanidade com um propósito. E o propósito de Adão era sujeitar a terra, governá-la. E diz o versículo 15 do capítulo 2 que Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden e dá-lhe mais uma função. Para o lavrar e fazer o quê? Leiam lá o versículo 15 comigo. E tomou o Senhor Deus, do capítulo 2 de Gênesis, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e quê? E o guardar. E ordenou o Senhor ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não
comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente, os irmãos já disseram isto várias vezes, morrerás. Capítulo 3 diz: ora, a serpente era a mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Este capítulo é interessantíssimo. Ele é interessantíssimo porque ele mostra, mais uma vez, uma faceta que nós humanos temos. Irmãos, nós estamos a falar do primórdio da humanidade. Adão tinha como função guardar e lavrar. É interessante porque se nós pensarmos muito bem naquilo que é a teologia do Velho Testamento e depois completá-la com a teologia do Novo Testamento, nós entendemos o seguinte: Adão, ele era quase como um protótipo de um primeiro sacerdote num primeiro templo. O Jardim do Éden assume-se quase como um templo e as funções que são dadas a Adão são as mesmas que eram dadas depois no Velho Testamento a um sacerdote num templo. O sacerdote também era ele que era suposto guardar, era suposto cuidar, tinha uma data, um conjunto de ordenanças que ele tinha que cumprir, tinha que obedecer, e se os obedecesse, lá estava Deus a manifestar a sua presença, tal como no Jardim do Éden, a uma determinada altura do dia, lá estava Deus a falar com Adão, depois do seu dia de trabalho. Então Adão assume-se quase como um sacerdote primordial num templo primordial. Então ele tinha uma função muito bem delineada e específica que ele sabia qual era. A primeira era lavrar, guardar, significava que ele tinha que cuidar do seu jardim, mas ele tinha que ensinar a sua descendência. E é interessante, porque os irmãos sabem que Adão foi criado primeiro. Quem é que veio a seguir? Eva. Quando Deus diz que eles podem comer livremente de toda a árvore, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que ela comeres, certamente morrerás. O Senhor falou a Adão, não falou a Eva. Mas a serpente, quando vem ter com a Eva, não vem ter com Adão. E das duas, uma. Ou Adão ensinou muito bem a Eva, e ela simplesmente está a parafrasear, ou Adão, das duas, uma, até há três. Ou Adão não ensinou assim tão bem, ou Adão ensinou bem e a Eva está-se a descuidar. Porque se nós lemos agora o discurso e o diálogo que a serpente está a ter com a Eva, nós podemos dizer, bem, a Eva está a dizer simplesmente aquilo que Deus disse. Mas nós vamos ver que há 3 pormenores que não são iguais e os 3 pormenores que não são iguais fazem toda a diferença. E é assim que nós nos perdemos. Tudo parece igual, com ligeiras diferenças. Mas essas ligeiras diferenças muitas vezes servem para perdermos a nossa salvação. Porque ou nós confiamos que aquilo que Deus disse é de facto perfeito e é para cumprir integralmente, ou nós começamos a desviar-nos ao pouco. Aqui não faz mal, aqui também não, aqui também não. Quando vamos a ver, temos uma espécie de fé que não é fé nenhuma. É fezada. É assim que se começam os cultos. É assim que se começam as heresias. O pastor conhece a história muito até melhor que eu, e o pastor sabe como é que começa uma heresia. Às vezes é só assim um desvio que parece que é pequenino. Quando vamos ver, passado umas centenas de anos, o desvio fez isto. Porque nós começamos a desviar aqui, mas à medida que vamos andando quilómetros, vamos sempre no mesmo desvio, o que é que vai acontecer? Ficamos do lado oposto. Por isso é que o caminho para a salvação é estreito. Porque os caminhos estreitos têm que seguir mesmo por aquele. Ao lado não dá para ir. Não dá. Tem que ser por ali. Este é o único caminho que lá vai. É assim que Deus disse. Eva, é assim que Deus disse. Não podes comer de todas as árvores do jardim. Não podes comer das árvores do jardim. Não, serpente, nada disso. Nós podemos comer das árvores do jardim. Mas Deus não disse que eles podiam comer das árvores do jardim. Deus disse que eles podiam comer. Como é que era? Já não sabem também. Eu estou à procura, estou a ver se vocês me ajudam. Livremente. De toda a árvore do jardim comerás livremente. E o que é que ela diz? Nós podemos comer de toda a árvore. Tirou uma coisa, parece que não faz diferença nenhuma. Mas é que numa, o Deus Criador, que é nosso proprietário, porque nós somos a sua criação, diz, podem comer com toda a liberdade. E outra coisa é, podes comer. Nós podemos comer. Então retiramos a liberdade.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele. E a seguir adicionamos uma proibição que Deus não fez. Exatamente como os fariseus fazem, exatamente como os seres humanos fazem. Agarram na palavra de Deus e colocam coisas que são necessárias fazer, que a Bíblia nunca disse que era suposto fazer. Tal como os fariseus faziam, punham cargas que não era suposto pôr. Nem dela tocareis. Irmãos, alguma vez Deus disse que eles não podiam tocar na árvore? Alguma vez disse que eles não podiam tocar no fruto? Deus disse que eles não podiam era... Mas ela disse, eles não podemos comer nem tocar. Adicionou uma proibição. E a seguir, coloca algo acima e do para que não morramos. Mas quando Deus diz o quê? Certamente. Mas ela diz para que não morramos. Não é para que certamente não morremos. É para a gente não morrer. Estes 3 pequenos desvios mostram claramente aquilo que acontece no ser humano quando se está a desviar da palavra do Senhor. Quando se desvia do compromisso. Começamos a fazer cedências em coisas que parecem muito pequeninas, que não fazem diferença nenhuma. Mas vejam, isto fez de tal forma diferença que o diabo, porque é muito sábio, infelizmente, e isto digo isto não é com admiração, digo isto mesmo com muita pena minha, porque de facto, se nós bebêssemos da fonte que é a sabedoria eterna, nós nunca nos deixávamos enganar. Mas quando não bebemos e deixamos-nos beber por outras coisas, nós somos enganados constantemente pelo diabo. Então a serpente disse à mulher, certamente não vão morrer. Deus disse, certamente vocês vão morrer. E o diabo diz, certamente vocês não vão morrer. E quem é que Eva ouve? A serpente. A pergunta que eu coloco é, onde é que está o Adão que deixa entrar a serpente quando Deus disse que a função dele era guardar e lavrar o terreno? A culpa não é só da Eva. E assim não posso culpar só as mulheres. É com pena que eu digo isto. Mas é verdade. Adão ouviu, ou Adão não explicou muito bem as coisas à Eva, e ele tem culpa nisso porque ele é suposto ensinar, é a sua função, ou então ele não está a cumprir com a sua função também. Porque ele deixou entrar um animal que está a falar com a Eva, que a está a desviar e ele não faz nada. E como se isso não bastasse, quando ela vai ter com ele, em vez de ele ir a correr, diz, mostra-me onde é que está a serpente e matá-la logo automaticamente e julgá-la ali, ele não o faz e acede àquilo que é a tentação, àquilo que já estava lá, àquilo que eles começaram a olhar. Porque nós gostamos muito de dizer que a culpa do pecado é do diabo, mas Deus criou-nos livres, que criou Adão e Eva livres e eles já estavam inclinados para lá. A serpente só fez assim, olha, e o que é que acontece se tu comeres? É só isto que ela faz. E se comeres não for assim tão mal como Deus diz? O que é que ela faz? Cria uma desconfiança. E quando cria a desconfiança, a partir do momento em que nós ouvimos certamente não morrerás e acreditamos mais naquilo do que naquilo que Deus diz que é certamente morrerás, nós já pecamos. Porque acreditamos mais no enganador do que aquilo que é o soberano Deus. E isto acontece tanto na nossa vida. Confiarmos não na palavra de Deus, mas confiarmos naquilo que é o meu intuito, a minha sensibilidade, o meu desejo. Porque nós gostamos muito que o nosso coração nos domine. Não gostamos, mas deixamos. É o nosso coração, é aquilo que eu sinto, é aquilo que vai. Já não gosto, já não quero. Já não amo, também já não se faz esforço. Vamos embora, siga para a próxima. Aquela pessoa, nem pensar. O quê? Nunca na minha vida. Nunca. Nunca. Jamais serei amigo de tal pessoa. Jamais partilharei. Jamais farei isto. E depois fazemos tudo ao contrário e ainda pior. É interessante porque diz lá mais à frente, Deus depois faz uma promessa e diz, olha, serpente, tu de facto feriste o calcanhar, vais ferir o calcanhar de um homem, mas esse homem vai-te esmagar a cabeça. E aqui Deus está a dizer o que era suposto Adão ter feito. Aquilo que era expectável e que Deus tinha dado a capacidade para Adão para fazer era, diante de uma coisa que estava errada, Adão julgar a cobra e dizer, olha, não é isto que eu quero para a minha vida. Mas nós não podemos pôr a culpa só em Adão. Porque agora nós percebemos e temos eu já vejo ali o 0 há um quanto tempo, estava aqui a assistir, estou mesmo a terminar. Aquilo que Adão devia ter feito era de facto julgar, mostrar e fazer a sua função. Mas isso não aconteceu e nós hoje estamos no estado em que estamos. A pergunta então mantém-se. Então nós mantemos a imagem e semelhança de Deus? Ou o pecado já deturpou de tal forma que nenhum de nós tem a imagem e semelhança de Deus? Claro que temos. Temos e essa imagem pode ser restaurada.
E ela é restaurada. E é restaurada através da cruz de Cristo. É através do seu sacrifício que a imagem de Deus é manifesta outra vez na nossa vida. Continuamos a ser pecadores? Sim, claro que continuamos a ser pecadores. Mas Cristo vem mostrar, o segundo Adão vem mostrar o que era suposto fazer e como é que é viver de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Por isso é que quando nós falamos em Jesus, nós falamos em Deus, porque Ele é de facto Deus, mas Ele manifesta a imagem de Deus. Ele é perfeito. Ele mostra tudo aquilo que o homem deveria ter mostrado e refletido. Ser imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus na Terra. Amém? E termino com uma história. Na altura das revoluções soviéticas, havia um homem que foi preso, considerado um traidor e um definhador político. Dissidente, sim. Obrigado, pastor. E então ele foi preso com 20 anos. Eu já contei esta história. Ele foi preso com 20 anos e teve 55 anos preso. 55 anos de uma vida nos calabouços, praticamente em isolamento. Eu tenho 36 anos. Portanto, eu nem consigo... Conheço pessoas com 55. Mas não sei o que é viver 55 anos. Muito menos preso. E aquele homem, depois destes 55 anos, depois de acontecer mais umas coisas lá na União Soviética, foi finalmente liberto. E ele falava húngaro. Então pouca gente o entendia, então chamaram um psicólogo, porque até a forma como ele falava, as pessoas achavam bem, este homem de facto não está bem da cabeça, ele certamente tem aqui qualquer problema, então chamaram um psiquiatra, não foi um psicólogo, acho que foi mesmo um psiquiatra. E o psiquiatra esteve com ele algum tempo numa sala, fechado, e o psiquiatra aconteceu e disse, olha, este homem de facto ele está bom da cabeça, ele não, vocês quase que conseguiram arrebentá-lo todo, mas ele não tem problemas cognitivos, o grande problema dele é que ele ainda fala o dialecto húngaro antigo. A língua em 55 anos mudou completamente. Ele fala a língua antiga, não fala ainda a nova. Mas pronto, o que nós podemos fazer é nós vamos levá-lo, deixem-nos levar para a Hungria e nós vamos tratar dele. E lá os governantes passaram a cartinha e deixaram-no ir para a Hungria. E diz que quando ele está a encaminhar-se finalmente a sair da prisão, diz que o colocam numa cadeira de rodas e o começam a encaminhar em direção à porta, diz que a primeira coisa que ele faz assertivamente, assim de uma forma mesmo dura, é pedir um espelho. E toda a gente o tentou não dissuadir. É melhor não veres, porque eu acho que tu não vais gostar daquilo que tu vais ver no espelho. Ele diz, não, há 55 anos que eu não vejo o meu rosto e eu preciso de ver como é que eu estou. E diz que quando lhe deram o espelho para a mão, que ele agarra no espelho, meio trêmulo, diz que olha em mais 2 segundos de larga e deixa cair o espelho e começa a chorar e aos prantos. Aos prantos porque aquele homem que estava no espelho, ele não sabia quem era. Ele não sabia quem era o homem que refletia a imagem. E é isto que o pecado faz na nossa vida. O pecado faz com que nós não nos conheçamos a nós mesmos. E aquilo que passamos a refletir não é a imagem de Deus, mas é a imagem do pecado que está em nós e que nos controla. E é por isso é que é tão importante definir a nossa humanidade não pelo aquilo que eu faço, não pelo aquilo que eu conquisto, não pelos likes, não pelas aprovações, não pelo número de seguidores, porque isso é tudo lixo. É lixo, irmãos. Não é porque eu tenho e não tenho, mas não é porque eu tenho 3.000 gostos que isso significa que as pessoas gostam de mim. Não é porque comentam os meus posts no Facebook que isso significa alguma coisa. Porque se a minha identidade e a minha importância está naquilo, então isso é o meu Deus. E esse meu Deus, mais tarde ou mais cedo, vai-me trair. E quando Ele me trair, o que é que eu faço? Eu entendo desespero porque não tenho mais ninguém. Aquilo que é suposto definir a humanidade é a imagem e semelhança de Deus no meu coração. E quando eu tenho isso, eu entendo que não há ninguém mais importante que outro. Somos todos iguais. Uns ainda não refletem essa imagem, mas nós, enquanto igreja, é suposto já refletimos essa imagem. E se não refletimos, então temos um grave problema para corrigir. Mas a cruz de Cristo, ela está lá para apontar. Ela mostra o que é que significa de facto ser cristão. O que é que significa ser feito à imagem e semelhança. E então o meu desafio, irmãos, é que nós, enquanto igreja, possamos possamos exercer de facto esta vocação, esta função, sermos representantes de Cristo na Terra. Amém? Nós somos ou não somos? Somos a igreja ou não somos? Então nós temos que fazer isto. E sempre que eu me cruzo com alguém, isto muda a nossa vida, irmãos. Porque sempre que eu me cruzar com alguém na rua, eu vou pensar, pobre coitado, não é isto que nós pensamos.
É um pobre coitado, mas a imagem de Deus está lá impressa. Está muito, muito, muito apagada. Mas o sangue de Cristo tem poder para a revelar outra vez e trazer ao cima. Amém? Amém, irmãos? Amém. Caríssimos, vamos terminar. Eu vou só fazer uma pequena oração. Eu sei que já excedi o limite, os irmãos, peço desculpa, mas vamos ficar em pé e vamos terminar o nosso culto, mas eu gostava só de orar 30 segundos. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque de facto a tua palavra ela é viva, ela é vida e ela é rica, Senhor, para nós, Deus. Deus, eu te agradeço por cada um de nós, Senhor, e eu te agradeço acima de tudo, Deus, porque tu nos criaste com um privilégio e com uma responsabilidade tremenda, que é sermos feitos à tua imagem e semelhança, Deus. Então ajuda-nos, Senhor, a de facto refletir a tua glória, Deus, para que aqueles que estão lá fora, quando olhem para nós, Senhor, aquilo que eles vejam não é o Luís, aquilo que eles vejam não é cada um dos irmãos, mas vejam acima de tudo Jesus Cristo manifeste nas nossas vidas, Deus, para que nós possamos ser faróis, portos de abrigo, Senhor, para que aqueles que necessitam, e são tantos aqueles que necessitam do teu amor, eles possam encontrar o teu amor também nas nossas vidas, Deus. Muito obrigado por cada um de nós, Deus. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Deus. Nós estamos gratos por tudo aquilo que tu fazes, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Caríssimos, o nosso culto está terminado. Vamos aproveitar enquanto podemos estar juntos. Venham até à casa de Deus. Amém? Amém. Deus ricamente os abençoe.